Iemanjá e o domínio das águas. Iemanjá estava quebrada, não fisicamente, mas de uma forma mais profunda, de uma forma que mulheres conhecem bem demais. Ela havia dado tudo, amou com cada fibra do ser, cuidou de cada filho como se fosse o único, construiu lares, curou feridas, secou lágrimas alheias com as próprias. E ainda assim, não foi suficiente. O casamento desmoronou. Os filhos cresceram e partiram sem olhar para trás. A casa que construiu com as mãos ficou vazia, ecoando solidão. Ela olhava ao redor e via apenas ruínas do que havia sido, nada do que poderia vir. Eu dei tudo, chorou para o céu. Sacrifiquei tudo. E para quê? Para terminar aqui, vazia, usada, descartada. As lágrimas começaram a cair. E não pararam. Caíam como chuva sem fim, como rio sem margem, como dor que não cabe dentro do corpo e precisa sair de alguma forma. Iemanjá chorou por dias. Chorou pela mulher que foi e nunca mais seria. Chorou pelos sonhos que morreram. Chorou pelo amor que deu sem receber de volta. Chorou até acreditar que as lágrimas a afogariam. Mas então, algo extraordinário aconteceu. As lágrimas não a afogaram. Elas se acumularam ao redor, formando poça, depois lago, depois algo maior que ela nunca havia imaginado. Um oceano. Vasto, profundo, poderoso, nascido da sua dor mais profunda. Iemanjá parou de chorar, não porque a dor acabou, mas porque viu algo que mudou tudo. Suas lágrimas não eram fraqueza, eram criação. Ela havia transformado quebra em nascimento, dor em poder, fim em começo. Holodumaré desceu envolto em luz que aquecia sem queimar. Você vê agora? Vejo o quê? Iemanjá perguntou, voz ainda fraca de tanto chorar. Que você não está quebrada. Você está se reconstruindo. E da sua reconstrução nasceu algo que o mundo nunca viu. Iemanjá olhou para o oceano que havia criado com as próprias lágrimas. Mas eu perdi tudo. Não perdeu. Transformou. O amor que você deu não desapareceu. Virou esse mar que agora alimenta a vida. A dor que sentiu não foi em vão. Virou profundidade que ninguém mais tem. Você acha que mulheres fortes nascem fortes? Não. Elas quebram, choram rios, e então decidem o que fazer com a água que produziram. Algumas se afogam nela. Outras, como você, criam oceanos. Iemanjá tocou a água salgada. Percebeu que tinha o mesmo gosto das suas lágrimas. O que faço agora? Agora você governa. Governa esse oceano que nasceu de você. E ensina a todas as mulheres que vierem depois que dor pode ser matéria-prima de poder. Iemanjá se levantou, não mais curvada pelo peso da quebra. Ela mergulhou no oceano que havia criado e, ao mergulhar, transformou-se. Seus cabelos viraram ondas espumantes. Seu vestido virou correntes marinhas. Suas lágrimas viraram sal que preserva e purifica. Ela não era mais apenas a mãe que deu tudo e perdeu tudo. Era Iemanjá, rainha do mar, senhora das águas profundas, aquela que governa o reino nascido da própria dor. E os filhos que a haviam abandonado voltaram. Voltaram em barcos, buscando passagem segura. Voltaram com redes, buscando alimento. Voltaram em preces, buscando bênçãos. E Iemanjá poderia ter se vingado, poderia ter afundado cada embarcação, poderia ter negado o que eles recusaram dar. Mas não fez isso. Porque havia aprendido algo que quebra ensina. Amor verdadeiro não é transação, não é dependente de reciprocidade, não é condicionado a reconhecimento. Ela acalmou as ondas para os barcos dos filhos, encheu suas redes de peixes, abençoou suas jornadas. Não porque eles mereciam, mas porque ela havia escolhido ser oceano, não ressentimento. Mas também estabeleceu limites. Vocês podem navegar em minhas águas, mas não me darão ordens. Podem pescar em meu mar, mas respeitarão meus ciclos. Podem me pedir bênçãos, mas não me tomarão como garantida. Eu sou mãe, sim, mas também sou maré que avança e recua conforme minha própria lua. Os filhos aprenderam. Aprenderam que a mãe que eles deixaram quebrada havia se reconstruído mais poderosa, que a mulher que eles pensaram ter derrotado havia criado reino próprio, que amor materno não é submissão infinita, mas força que escolhe nutrir mesmo quando não é obrigada. E Iemanjá reinou sobre seu oceano ensinando todas as mulheres.
Quando parecer que você deu tudo e ficou vazia, olhe para as lágrimas que chorou. Elas podem se tornar o oceano que te recria. Quando parecer que te quebraram completamente, saiba que quebra é às vezes o único caminho para a reconstrução mais autêntica. E quando parecerem que te descartaram depois de usar, crie seu próprio reino, onde ninguém pode te descartar porque você é a soberana. Iemanjá não precisou mais de validação externa. O oceano que ela criou era a prova suficiente do seu poder. E até hoje, quando mulheres se sentem vazias de tanto dar, quando choram sozinhas achando que ninguém vê, Iemanjá está ali, nas ondas que avançam e recuam, lembrando que você pode se recolher sem desaparecer. Na profundidade que esconde mistérios, lembrando que sua dor tem camadas que ninguém mais conhece. No sal que preserva e cura, lembrando que suas lágrimas não são desperdício, mas transformação. Iemanjá nos ensina que mulheres não quebram para a destruição, mas para a reconstrução mais vasta, mais profunda, mais poderosa que a forma anterior. Esta história confronta diretamente a narrativa de que mulheres que dão muito e perdem tudo estão fracassadas, quando na verdade estão no limiar de transformação radical. Iemanjá representa arquétipo materno levado ao extremo e depois transcendido. Ela não para de ser mãe, mas adiciona dimensões de poder que maternidade sacrificial sozinha não contempla. A quebra inicial de Iemanjá é a experiência universal feminina, dar sem limite, cuidar sem reconhecimento, construir para outros enquanto você mesmo desmorona. O choro sem fim não é fraqueza, mas processo alquímico. Lágrimas são literalmente água do corpo saindo, e na mitologia viram oceano, transformação física de dor em criação. A revelação de que lágrimas são criação, não fraqueza, inverte completamente narrativa cultural sobre choro feminino. Chorar não é desmoronar, é processar, liberar, transformar. O conceito de que mulheres fortes não nascem fortes, mas quebram e decidem o que fazer com os pedaços, é antídoto para a fantasia de força perpétua, sem vulnerabilidade. A escolha entre se afogar nas próprias lágrimas ou criar oceano com elas é agência radical no meio do sofrimento. Você não controla a dor, mas controla o que faz com ela. O retorno dos filhos buscando o que a mãe agora possui é padrão doloroso, mas real. Pessoas te descartam quando você dá demais e voltam quando você se empodera. A tentação de vingança que Iemanjá resiste é teste moral supremo. Seria justificado negar para quem negou, mas ela escolhe a abundância sobre ressentimento. Mas crucial é que ela não volta a ser capacho. Ela estabelece limites claros. Amor sem limites não é amor. É autodestruição consentida. Na vida moderna, quantas mulheres dão até ficarem vazias para parceiros, filhos, pais, chefes, sem perceber que estão se anulando. A quebra parece fim, mas é frequentemente início necessário. Você não pode se reconstruir diferente sem primeiro desmontar a estrutura antiga. O oceano como metáfora de criação pós-quebra é perfeito. O oceano é vasto, mas tem limites. Profundo, mas tem ciclos. Poderoso, mas tem ritmos próprios. A independência de validação externa que Iemanjá conquista é liberdade suprema. Quando você para de precisar que outros reconheçam seu valor, você se torna imbatível. Para mulheres em processo de divórcio, ninho vazio, perda de identidade após anos de cuidado, esta história é espelho e mapa. O conceito de maré que avança e recua conforme própria lua é permissão para ter ritmos, não estar sempre disponível, não dar sempre da mesma forma. E a verdade final sobre reconstrução mais vasta e profunda que forma anterior é promessa. Você não volta a ser quem era. Você se torna algo que nunca foi possível antes da quebra. E você? Está se afogando nas próprias lágrimas ou criando oceanos com elas? O que você precisa deixar morrer para que algo maior possa nascer? Se inscreve no canal para mais ensinamentos ancestrais sobre transformação feminina através da dor. Deixa nos comentários se você está em processo de quebra, que pode ser reconstrução disfarçada. Se essa história tocou alguma dor sua, que está esperando virar poder, curte, salva e compartilha com mulheres que estão se reconstruindo. Axé.